Olá, bom dia meninas, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, né? Página 113, nós já estamos no 10º capítulo. Esse capítulo ele fala sobre o sistema locomotor. Então, aqui atitudes que nós temos como movimentar as mãos, andar de bicicleta, como o livro mostra, escrever, tocar piano, jogar bola, né? Tudo faz parte do sistema locomotor. São possíveis integrações, né? Que vários sistemas do corpo humano, né? Influenciam. O livro de vocês fala assim, ó. A prática de esportes como o futebol exige concentração, força, domínio dos movimentos, flexibilidade, equilíbrio e agilidade. Muitas outras atividades da vida diária também exigem grande controle da coordenação e precisão dos movimentos. Você consegue avaliar a delicadeza necessária para exercer atividades como escrever ou tocar piano? É uma pergunta. Você sabe que os sistemas do corpo humano permitem a realização de atividades diferentes, tão diferentes? Também é uma pergunta. Como isso é possível? Neste capítulo você estudará o sistema locomotor formado pelo sistema esquelético e muscular, né? Porque o sistema esquelético e muscular ele dá sustentabilidade para que haja locomoção, o que agem sobre o comando do sistema nervoso. Então, o nosso corpo, quem comanda o nosso corpo é o sistema nervoso através das células chamadas de neurônio. Porém, o nosso corpo ele precisa de sustentação. E onde existe essa sustentação? Nos músculos, que nós já estudamos, que existem alguns tipos de músculos, e o esqueleto, né? O esqueleto e o músculo ele dá o que? Sustentabilidade para que haja o que? A locomoção, que é o que o livro de vocês fala, sistema locomotor. No livro de vocês, na página 114, fala assim, ó, a sustentação e a movimentação do corpo. Só falei para vocês que a sustentação, ela se dá devido ao músculo e ao sistema ósseo, ao esqueleto. E a locomoção, ela se dá devido ao sistema nervoso, que todo o nosso corpo, todos os nossos sistemas cardiovascular, respiratório, renal, urinário, que nós já estudamos, é comandado por onde? Pelas células chamadas de neurônio que fica no nosso sistema nervoso. O livro de vocês diz assim na página 114. A forma do corpo humano é determinada em grande parte por seus ossos e músculos. Então, além de flexibilidade e sustentação do corpo, os músculos e os ossos, eles dão o que? Forma ao nosso corpo. Então, o formato, né, de bumbum, né, de cintura fina, às vezes mais alargada, né, que às vezes fino ou mais largo, se dá devido ao que? Aos músculos e ao esqueleto. O livro de vocês diz assim, e o sistema muscular, que é a musculatura, que em conjunto com o sistema nervoso, são responsáveis pelo movimento do corpo, pela locomoção. Então, o sistema locomotor, ele se dá pelo sistema muscular, pelos músculos, pelo sistema esquelético, pelo esqueleto, e pelo sistema nervoso, né, que são os neurônios. Então, esse conjunto, né, esse trio, ele faz o que? O nosso sistema locomotor. O livro de vocês mostra que vocês não precisam, né, de forma alguma, decorar esses ossos que fazem parte do nosso corpo. Mas vamos ler sobre eles, né, um pouquinho para vocês mais adiante, daqui a alguns 2 anos, vocês precisarão saber, né, sobre esses ossos. Na parte de cima nós temos o crânio, né, e vários ossos, porque aqui nessa parte de cima nós temos o crânio e nós devemos ter mais ou menos 14 ossos em um lugar e mais ou menos 14, nós temos 8 na frente e 14 atrás. Então, no crânio aqui, só no crânio nós temos diversos ossos. Então, aqui crânio, aí nós temos a clavícula, que é essa parte aqui, tá? Nós temos a escápula, né, que ela fica protegendo as nossas costelas. Nós temos o osso externo, tá? Nós temos as costelas, nós temos esse osso aqui que ele é chamado de húmero. Nessa parte baixa aqui nós temos 2 ossos, se vocês pegarem vocês vão ver que são 2 ossos, um do lado de dentro e o outro do lado de fora, um chamado de rádio, outro chamado de ulna. Nós temos as vértebras da costela,
né? Nós temos o ilho, lembrando que a gente já falou sobre o ilho ele faz o quê? Ele é o órgão que acopla o útero, né? Que faz parte do quadril. Aqui nós temos carpos, tá? Carpos aqui, ó, onde mexe. Nós temos metacarpos aqui e os dedinhos nossos são chamados de falange. Aí nós temos o maior osso do corpo, que é chamado de fêmur, que é esse osso que pega do ilho até o joelho. O ossinho do nosso joelho ele é chamado de patela. Abaixo da patela nós temos dois ossos, como nós temos aqui em cima também, que são chamados de tíbia e fíbula, um por dentro e outro por fora. Aí lá embaixo, igual nós temos aqui tarso, lá embaixo, como nós temos carpo aqui, lá no nosso pé, lá onde é chamado de tornozelo, nós temos o carpo. Depois do carpo, o peito do nosso pé é chamado de metacarpo e os dedinhos dos pés são chamados de falanges, tá? Então esses são os ossos do nosso corpo. Vocês não precisam decorar, mas eu precisava que vocês soubessem, tá? Então o livro de vocês, na página 114, fala sobre o sistema esquelético. O livro diz assim, ó: os seres humanos têm uma estrutura de sustentação interna, ou seja, um endoesqueleto que compõe o sistema esquelético, uma combinação de cartilagem e de ossos. Então, por dentro, né, por dentro dos esqueletos, nós temos o endoesqueleto, que ele é composto por quê? Por cartilagens e ossos. Qual que é a principal função do sistema esquelético? Sustentar o corpo, como nós já falamos, dar forma ao corpo, como nós também já falamos, proteger os órgãos vitais. Quais são os órgãos vitais? Os órgãos que dão vida. Quais são eles? Pulmão, coração, rim, tá? Órgãos do sistema nervoso central. Outra função do sistema esquelético, permitir o deslocamento do corpo, ou seja, a movimentação, né? Com participação de quê? Do sistema muscular, porque para que haja locomoção precisa de osso, precisa de músculo e precisa de sistema nervoso. Outra função do sistema esquelético, sistema de esqueleto, de osso, armazenar cálcio e fósforo. Lembrando que o cálcio ele é predominante no sistema ósseo, né? Nós precisamos de cálcio para fortificar os ossos. E o que o sistema esquelético ele também faz? Ele produz as células sanguíneas. Lembra que nós falamos sobre células tronco, medula óssea, né? É produzida onde? Nas células sanguíneas. As células sanguíneas, como eu falei para vocês, lembra? A gente pegar o osso de uma galinha, quebrar o osso da galinha, a gente vai ver aquele monte de furinho. Ali são produzidas as células ósseas, tá? O livro de vocês fala assim, ó. Nós falamos, né, que existe um endoesqueleto e esse endoesqueleto é uma combinação de cartilagem. O livro de vocês diz assim: a cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo, maleável, ou seja, ele é flexível, tá? Que forma todo o esqueleto humano até a 12ª semana de gestação. Então, até a 12ª semana de gestação, o bebê ele não tem osso, ele tem o quê? Cartilagem, que também pode ser chamado de endoesqueleto. Uma parte cartilaginosa continua a existir nos adultos. Depois da 12ª semana, a criança ela começa a formar alguns ossos. Porém, outros, eles permanecem em nós o resto da vida. Nós temos cartilagem aqui, nós temos cartilagem aqui, aqui, aqui. Então, outras cartilagens, elas não deixam de existir com o passar do tempo, tá? Uma parte das cartilagens, né, começa a ser substituída por ossos depois da 12ª semana. Uma parte cartilaginosa deixa de existir nos adultos, em regiões com as extremidades dos ossos e em estruturas como orelha e nariz. A cartilagem ela tem uma função de amortecer impactos, facilitar o deslizamento entre ossos e fazer ligações entre eles. Qual que é a função da cartilagem? Lembrando que a cartilagem ela existe desde o embrião, alguns ossos são deixados de ser cartilagem com o passar do tempo e outros
continuam sendo cartilagem. E qual que é a função da cartilagem? A cartilagem, a função dela é facilitar o deslizamento de um osso para o outro, para poder o quê? Não haver desgaste e para o quê? Fazer a ligação de um osso para o outro. Por exemplo, aqui nós temos cartilagem para o quê? Para não haver desgaste, não chocar um osso com o osso e desgastar ele, e para haver o quê? Um fácil deslizamento entre os ossos, certo? O livro de vocês diz assim: os ossos, por sua vez, são rígidos e resistentes. Por que eles são rígidos e resistentes? Nós já estudamos lá atrás. Devido que à quantidade de cálcio. O cálcio que faz os ossos ficarem resistentes, né? A rigidez, né, se deve à presença da substância chamada de cálcio ou também fosfato. A resistência, propriedade que faz com que eles não quebrem facilmente, é conferida por uma proteína chamada de colágeno. Então, nós temos os ossos, eles contêm o quê? Cálcio, né? Que faz ele ficar enrijecido, mas existe uma combinação com ele, né? Para que ele não quebre facilmente, que é chamado o quê? De colágeno. Os ossos do corpo humano têm tamanhos diferentes. Nós temos diversos tamanhos de ossos no nosso corpo. Tanto é que o maior osso do nosso corpo, não esqueçam jamais, é o osso da perna chamado de fêmur, tá? Podem ser chatos, como os ossos do crânio, podem ser longos, né? Como o do fêmur, que o livro de vocês até fala aqui, que é o maior osso do corpo. Podem ser curtos, como o da patela, que é o da tampinha do joelho aqui, tá? E também podem ter formato irregular, né? Como as nossas vértebras, né? Na coluna vertebral, eles têm formatos o quê? Irregular. E o livro de vocês diz assim: para facilitar o estudo dos ossos do corpo, vamos dividir o esqueleto humano em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Então, nós vamos estudar agora o esqueleto por 3 partes: cabeça, tronco e membro. Beleza?